Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 7 de fevereiro, quarta semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento, invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe. O que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, será que um dia alguém vai nos chamar de justos e santos? Será que as pessoas, quando olham para nós, enxergam a presença de Deus em nós e através de nós, das nossas ações na vida da igreja e do mundo? Porque vejam, os justos e os santos, eles não nasceram assim. Eles foram sendo justificados e santificados. João Batista não nasceu santo, não nasceu isento do pecado. Nasceu com um chamado à santidade e ele correspondeu a esse chamado da santidade. Eu e você também nascemos com esse chamado para a santidade. Por isso fomos batizados e no momento em que fomos batizados, a graça de Deus e o seu Espírito foram infundidos em nós, de modo que esse caminho da santidade seja possível. Mas isso não quer dizer que nós o trilharemos. É o que nós vemos corriqueiramente e diariamente ao nosso redor. Homens e mulheres que foram batizados, homens e mulheres que têm o chamado à santidade e à justiça, mas que vivem como se fossem pagãos. Eu e você, primeira pergunta dessa nossa meditação. Nós estamos correspondendo ao chamado do Senhor? A nossa vida tem santidade como deseja o Senhor que ela tenha? Ora, Herodes protegia João Batista, porque gostava de escutá-lo e sabia que ele era justo e santo. Mas como todo homem de poder, seus interesses
estão muito acima dos seus gostos e preferências. Ele havia prometido a Salomé, a filha de Herodíades, que lhe concederia qualquer coisa, ainda que fosse a metade do seu reino. E sua mãe, que odiava João Batista, pediu a cabeça do santo, do justo. Nós precisamos ficar atentos, caríssimos, porque há muitos que pedem a nossa cabeça. Há muitos que invejam o nosso trabalho. Há muitos que desejam o nosso mal. Há muitos que rezam pela nossa ruína. Há muitos que não creem que Deus sim tem operado uma obra de misericórdia e de conversão na nossa vida. Não pense que todos os seus amigos, que todos aqueles que estão próximos, acreditam que você realmente mudou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa se prender à opinião deles. Você precisa ter a consciência tranquila, serena, diante de Deus, de que você tem feito o seu melhor para corresponder ao que Deus quer. Você tem ido à missa, você tem se confessado com frequência, você reza todos os dias, você faz sacrifícios, você lê a palavra, você estuda a doutrina, você prega, você não tem medo de anunciar, você não tem medo de ser cancelado. Então você não precisa do reconhecimento dos outros. Você precisa ter essa consciência tranquila diante de Deus e precisa saber que por pregar a verdade você será perseguido. Segunda pergunta que nós precisamos nos fazer nesse dia: nós estamos dispostos a ser perseguidos? Porque esse é o destino de todos aqueles que se abrem ao amor de Deus, que se entregam ao serviço de Jesus. Tão estranho, né? A gente abre a nossa vida a um Deus de amor, de misericórdia, que nos promete o céu e nos ajuda a chegarmos até lá, mas é um Deus que ao mesmo tempo nos promete sofrimento, cruz, perseguição, enfim, todas essas coisas. Mas aqui nós não podemos querer compreender a lógica de Deus com a nossa lógica humana. Tudo que Deus permite na nossa vida é perfeito, é bom e é para nossa santificação. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desce e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.